Ela estava cercada por caixas vazias. O eco de um lar que já foi preenchido por risadas e promessas ressoava nas paredes nuas. Era um dia comum, mas tudo parecia perdido. A ex-esposa, uma mulher que já sonhou com um futuro, agora olhava em volta, desiludida. O que restava de sua vida estava contido em objetos que antes representavam felicidade. O relógio na parede marcava as horas, mas para ela, o tempo havia parado. As lembranças a esmagavam. O brilho de um anel que um dia simbolizou amor agora era apenas um reflexo do que não era mais. A separação não foi apenas o fim de um relacionamento, foi como perder uma parte de si mesma. Alguém que antes se sentia segura, agora se via desprotegida, sem saber como seguir em frente. O que eu vou fazer agora? Pensava. A fragilidade da situação a envolvia como uma névoa densa. Do dia para a noite, a estabilidade se desfez. Não havia mais um parceiro para dividir as preocupações. A conta do aluguel, as dívidas, as obrigações, tudo recaía sobre ela. A pressão crescia como uma tempestade prestes a estourar. E onde buscar ajuda? Muitos se sentem assim. No meio da tempestade emocional, a solidão grita. O telefone não toca como antes. Amigos distantes não compreendem a profundidade do desespero. O primeiro instinto é o de se retrair, de se esconder do mundo. Mas, por dentro, a batalha é feroz. A mente fica presa entre a lembrança do que foi e o medo do que virá. E se algo mais importante estivesse em jogo? A sensação avassaladora de desamparo a sufocava. Como lidar com a perda total? A pergunta pairava no ar, sem resposta. Porém, no fundo da alma, uma centelha de esperança começava a surgir. Poderia ela transformar essa dor em algo maior? Essa era a pergunta que a acompanhava. Resiliência. Essa era a chave. Os desafios poderiam ser a oportunidade disfarçada que ela nunca imaginou que precisaria. Mas como dar o primeiro passo em meio ao caos? À medida que as lágrimas escorriam, uma ideia formava-se em sua mente. E se essa perda pudesse ser o começo de algo novo? A inquietação a impulsionava. A transformação estava a um passo. Mas o que viria a seguir? A resposta estava prestes a se revelar, mas ela ainda não sabia. Ela sentia o peso do mundo em seus ombros. A vida que sonhara se desfez em um instante. Agora, sozinha, dependia do olhar das pessoas ao seu redor. Mas, por dentro, um turbilhão de emoções a consumia. Humilhação. Orgulho. Desespero. Todos os dias, alguém perguntava como ela estava. E, em um gesto automático, ela sorria, respondendo que tudo estava bem. Mas não estava. Nada estava bem. Naquele momento, sentada no pequeno sofá da sala, sentia suas mãos trêmulas. Olhava ao seu redor, o ambiente vazio refletindo o que restava de sua vida. Um lugar que antes pulsava de alegria agora era apenas um espaço sem vida, sem cor. Ela precisava de ajuda, mas o orgulho a prendia. A voz na sua cabeça sussurrava que pedir ajuda era sinal de fraqueza, que todos a viriam como uma falida. A imagem do ex-marido surgia em sua mente. Ele, agora um homem de negócios bem-sucedido, dono de 3 empresas. O que ela tinha era apenas uma lembrança distante. O peso da comparação a sufocava. Como ela poderia se reerguer diante de tantos desafios? A ideia de entrar em contato com amigos e familiares a aterrorizava. O que diria a eles? Como explicaria que não era mais a mesma? Que não tinha mais nada? Mas, no fundo, havia uma chama de esperança. O que muitos não sabiam era que a ajuda poderia vir de onde menos se espera. Um velho amigo, uma conversa casual em um café, um recado deixado em sua caixa de mensagens. Algo poderia mudar em um piscar de olhos. Mas como dar o primeiro passo, se o medo a paralisava? Segurou o celular, hesitando. Lembrou-se das risadas, das confidências compartilhadas no passado. As pessoas que tinham estado ao seu lado nas horas felizes. Seria tão difícil abrir o coração? Ela sabia que não poderia continuar assim, que a rejeição a sufocava e que precisava se libertar desse ciclo. Com um suspiro profundo, algo dentro dela começou a mudar. Desejou superar aquela barreira invisível que a impedia de buscar o que precisava.
Ao invés de se deixar consumir pela vergonha, começou a imaginar um novo caminho. Um passo de cada vez. Logo, sua história poderia ser diferente. Um recomeço. Uma transformação. A resiliência poderia abrir portas que ela nunca imaginou serem possíveis. E talvez, apenas talvez, a resposta que ela tanto procurava estivesse a uma mensagem de distância. O futuro ainda estava por vir, e ela estava prestes a descobrir que a vida, em suas reviravoltas, poderia trazer oportunidades inesperadas. E essa transformação poderia começar a qualquer momento. Mas como ela daria o primeiro passo? Era uma vez alguém que, em meio ao caos, se via cercado por memórias. O cheiro do café fresco, as risadas em tardes ensolaradas, os passeios sem destino. Todos aqueles momentos que pareciam eternos agora eram ecos distantes. Lembranças que pulsavam como feridas abertas. A nostalgia a consumia. O passado, uma sombra que se arrastava, trazia à tona a dor da perda, como um fardo pesado que se recusava a ser deixado para trás. A vida cotidiana agora era marcada pela solidão. Cada canto da casa parecia ressoar com os risos que antes preenchiam o ar. E essa pessoa, em meio às paredes que guardavam histórias, se perguntava como tudo isso foi desmoronar. O que fazer quando as memórias do passado doem? A resposta parecia escapar, como areia entre os dedos. Conversas que antes eram cheias de sonhos agora reverberavam em silêncios. Os lugares que eram santuários de felicidade se tornaram labirintos de tristeza. Lidar com o que foi, com o que poderia ter sido, tornou-se um desafio diário. Cada recordação trazia um sentimento amargo, uma saudade que feria. O coração apertava. Quem passa por isso sabe que o tempo não cura, apenas transforma. Os dias se arrastavam e essa pessoa se via presa em um ciclo de lembranças. A cada amanhecer, a sensação de que algo havia sido roubado. E se antes havia segurança, agora havia incerteza. A luta interna se intensificava. O que fazer quando a mente insiste em reviver? A resposta talvez esteja na resiliência. Há uma força que aguarda ser descoberta nas profundezas da dor. Com cada lágrima, uma nova chance de recomeçar. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. A jornada de reencontrar a própria essência, redescobrir a própria força, é apenas o início. Uma metamorfose que aguarda. As memórias podem doer, mas a vida ainda pode surpreender. Um novo capítulo está prestes a ser escrito. Ela olhou pela janela, o vento balançando as cortinas enquanto as folhas dançavam na calçada. Um dia comum, mas o que ela viu a fez congelar. Era ele, aquele que um dia foi seu parceiro, agora cercado por pessoas internos bem ajustados. A imagem a atingiu como um soco no estômago. Como ele conseguiu tudo tão rápido? Em um piscar de olhos, aquele homem que muitas vezes duvidou de si mesmo se transformou em um empresário de sucesso. O coração dela disparou. Um turbilhão de emoções a invadiu. A inveja se instalou como uma sombra na mente. Ele havia conquistado o que sempre sonharam juntos. E, de repente, tudo aquilo parecia tão distante. Como alguém pode mudar tanto em tão pouco tempo? As perguntas a assediavam incessantemente. Ela se lembrava de noites em que discutiam sobre o futuro, onde os sonhos compartilhados pareciam ao alcance das mãos. Agora, ele tinha 3 empresas, e ela estava sozinha, lidando com a incerteza sobre o que viria a seguir. Enquanto observava a cena, uma mistura de admiração e ciúmes a consumia. Ele tinha tudo o que sempre desejou. O sucesso, a liberdade, a aprovação social. E ela? O que restava para ela? Olhar para esse novo capítulo da vida dele disparava uma comparação cruel. O que havia de errado com ela? Por que não teve a mesma sorte? A voz interior começava a ecoar: você não é capaz. Você não merece. Mas, em meio a essa tempestade de sentimentos, uma pequena chama se acendeu dentro dela. Resiliência. Uma palavra que ecoava em sua mente, desafiando a insegurança que a dominava. Talvez, esse fosse o momento de olhar para si mesma e entender que cada desafio poderia ser uma oportunidade disfarçada. E se ela pudesse encontrar sua própria força? O que realmente a impedia de recomeçar? Só que a dúvida ainda a consumia.
O futuro parecia nebuloso, e o sucesso dele parecia um constante lembrete de suas próprias limitações. Mas a vida não era uma competição. Havia espaço para todos brilharem. E ela precisava decidir se iria se deixar levar pelo desespero ou se levantaria a cabeça e buscaria seu próprio caminho. A respiração dela ficou mais pesada. A mudança estava a poucos passos. Mas seria ela suficientemente corajosa para abraçar essa nova jornada? Com o coração acelerado, ela sabia que aquela imagem de sucesso também poderia ser uma inspiração. Afinal, era hora de reescrever sua própria história. E o que vem a seguir poderia surpreendê-la. Quando as portas se fecham, o desespero pode se instalar. Essa pessoa, uma ex-esposa que viu sua vida desmoronar, agora se encontra em um beco sem saída. As contas se acumulam, e a pressão financeira se transforma em um peso insuportável. Ela busca apoio, uma mão amiga que a ajude a recomeçar, mas a resposta é sempre a mesma: silêncio. Muitos ao seu redor não compreendem a profundidade de sua luta. Por que não pede ajuda a alguém, pensam. Mas o orgulho e a dor da rejeição a mantêm calada. As tentativas de reerguer-se são constantemente frustradas. As oportunidades parecem escorregar por entre seus dedos, como grãos de areia. Cada não o que houve é um golpe em sua autoestima, um lembrete aterrador de que tudo o que construiu foi levado. Ela se pergunta: onde estão os amigos de antes? Aqueles que prometiam estar ao seu lado, não importa o que acontecesse? A tristeza se transforma em frustração. A lembrança dos dias em que tinha um futuro ao seu alcance agora é um eco distante. Olha ao seu redor e só vê portas fechadas. O que fazer quando não há mais saída? O olhar de desespero se torna quase um reflexo no espelho. Essa pessoa, uma vez confiante, agora se vê questionando até mesmo sua própria força. Eu sou capaz de recomeçar? Ela se pergunta. O peso dos recomeços se torna cada vez mais insuportável. As vozes internas gritam: você não é boa o suficiente. Mas, no fundo, algo ainda resiste. Uma pequena chama de esperança se recusa a se apagar. No entanto, diante dessas dificuldades, o que muitos não percebem é que a resiliência pode se transformar em uma aliada poderosa. Essa pessoa ainda pode desafiar suas circunstâncias. Cada frustrante ou não pode ser um passo em direção a algo maior. O caminho é tortuoso, mas a luta não precisa ser em vão. E, quando ela menos espera, um pequeno sinal aparece. Uma oportunidade inesperada surge no horizonte. O que acontece quando tudo parece perdido? Às vezes, é exatamente nesse momento que a transformação começa. A luta está longe de acabar, mas a jornada dela está apenas começando. Como ela vai reagir a essa nova chance? O que seu futuro reserva? As respostas ainda estão por vir. É hora de recomeçar. O coração dessa pessoa bate acelerado, uma mistura de medo e esperança. A vida decidiu se transformar em uma montanha-russa e, agora, ela se encontra no auge da descida, encarando o abismo à sua frente. Depois de tudo o que passou, de se sentir despojada do que tinha, a ideia de iniciar um novo projeto de vida surgiu como uma luz no fim do túnel. Mas a luz traz também sombras. A mente dessa pessoa está cheia de questionamentos. E se o novo projeto fracassar? E se todos os esforços forem em vão? A ansiedade aperta o peito como um abraço gelado, e cada passo em direção ao futuro parece mais pesado que o último. Ela observa as redes sociais, vê as conquistas dos outros e compara com sua própria jornada. É fácil sentir-se pequena nesse mar de realizações. O sentimento de inadequação a paralisa a cada tentativa de dar o próximo passo. Muitos passam por isso. A sensação de que o fracasso é uma possibilidade constante pode ser avassaladora. É como estar em um sonho onde você tenta correr, mas suas pernas estão presas ao chão. A voz interna diz que não é capaz, que é melhor permanecer na zona de conforto, mesmo que essa zona tenha se tornado um lugar de dor e arrependimento. Mas lá no fundo, uma pequena chama ainda arde. A ideia de recomeçar é sedutora. Ela pensa em como seria mudar tudo. O futuro pode ser repleto de aventuras e possibilidades. Cada dia pode ser uma nova chance de se reinventar. O desejo de se ver livre desse ciclo de medo começa a se sobrepor à paralisia. E se ela pudesse transformar a dor em combustível? E se cada tropeço fosse uma lição, uma oportunidade de crescimento?
A ansiedade não desaparece, mas essa pessoa percebe que pode usá-la a seu favor. A adrenalina que a paralisa também pode ser uma aliada. E se ela abraçasse esse medo? Se permitisse que ele a impulsionasse para frente em vez de segurá-la? O nervosismo nascido da incerteza pode se transformar em motivação. Nesse momento de reflexão, a decisão se torna clara e é hora de agir. É hora de dar o primeiro passo, mesmo que tremendo. O caminho à frente pode ser desconhecido, mas a vontade de recomeçar brilha intensamente. Agora, a pergunta é: será que ela terá coragem de enfrentar esse novo capítulo? O futuro aguarda e, a cada respiração, a possibilidade de transformação se torna mais perto. O desafio é grande, mas a resiliência pode transformar tudo. Está pronta para essa jornada? Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto. A vida a havia despejado de certezas, e a dor da separação ainda pulsava em seu peito. No entanto, em meio ao caos, uma faísca de esperança surgiu. Alguém a incentivou a se inscrever em um curso de empreendedorismo, e, com um misto de ansiedade e expectativa, ela decidiu dar esse passo. Com a inscrição confirmada, uma maré de dúvidas inundou sua mente. Seria capaz de aprender algo novo? E se não tivesse talento? E se as pessoas rissem dela? Cada pensamento era um eco da insegurança que a acompanhava. Mas, em meio a essas sombras, havia uma luz. Ela lembrava-se de momentos em que desafiou suas limitações. De pequenas conquistas que pareciam impossíveis. A sala estava repleta de rostos desconhecidos. Cada um com suas próprias histórias, suas próprias lutas. Alguém ali era um ex-executivo que perderá tudo em uma crise. Outro, uma mãe que buscava um futuro melhor para seus filhos. E, no fundo, ela percebeu que não estava sozinha. Muitas pessoas estavam ali em busca de transformação. Havia uma energia palpável no ar. Uma mistura de medo e esperança. O primeiro dia foi um turbilhão. Os conceitos, as ferramentas, as estratégias. Cada palavra do instrutor era como um sussurro murmurando que a mudança era possível. A emoção tomava conta à medida que novos horizontes se desenhavam. O conhecimento era uma poderosa ferramenta e, naquele momento, ela começava a perceber que poderia moldar seu próprio destino. No entanto, as dúvidas ainda a assombravam. E se tudo isso não fosse suficiente? E se não conseguisse aplicar o que aprendeu? O caminho à frente parecia longo e incerto. Mas havia algo dentro dela que se recusava a desistir. A resiliência começou a se enraizar, e ela se lembrou de que cada desafio também era uma oportunidade disfarçada. As conversas no intervalo eram repletas de ideias e planos. Ela começou a compartilhar suas aspirações. A cada palavra, um pouco de incerteza se dissipava. A conexão com os outros a inspirava, a força coletiva é capaz de mover montanhas. Um novo mantra se formava em sua mente: eu posso, eu consigo. E assim, com os olhos brilhando de possibilidades, ela se despediu do primeiro dia. A jornada estava apenas começando. A cada novo módulo, a cada novo aprendizado, ela estava mais próxima de reinventar sua vida. A pergunta que pulsava em seu coração agora era: estou pronta para descobrir o que sou capaz de fazer? O caminho à frente era incerto, mas a esperança ressoava com força. Afinal, a resiliência transforma desafios em oportunidades. E quem sabe o que poderia acontecer quando ela realmente acreditasse em si mesma? O que mais estava por vir? Havia um silêncio pesado na sala. Essa pessoa estava sentada em um círculo de estranhos, todos ali por razões diferentes, mas com uma dor similar. Os olhares eram cúmplices, embora ainda hesitantes. Ela sempre acreditou que só precisava de um novo começo, mas a verdade é que aquele momento era mais difícil do que qualquer um poderia imaginar. As histórias começaram a ser compartilhadas. Algumas eram histórias de sucesso, outras, de luta. Mas, em cada relato, havia um fio comum e a vulnerabilidade. Quando chegou a sua vez, as palavras travaram na garganta. O que ela poderia dizer? Que se sentia perdida. Que a vida a surpreendeu de uma forma que nunca esperou. O peso dos dias difíceis parecia desabar em suas costas. O grupo a encorajou. Você não precisa passar por isso sozinha, disseram eles, com olhares sinceros. Mas abrir-se era um desafio.
Como falar sobre sua fragilidade, depois de ter perdido tanta coisa? O medo de ser julgada a paralisava. Mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de esperança. Esse espaço seguro poderia ser a luz no fim do túnel. Ela respirou fundo e decidiu compartilhar. Com cada palavra, começou a sentir que, mesmo fragilizada, era possível encontrar força. As histórias de superação dos outros, embora diferentes, ecoavam em seu coração. A empatia estava no ar. A própria ideia de que tantos enfrentavam batalhas internas fez com que suas lágrimas se transformassem em um alívio inesperado. O desafio era ser vulnerável em um mundo que muitas vezes exige que sejamos fortes. Mas, naquele círculo, a vulnerabilidade se tornou uma ponte. Uma ponte que a unia a pessoas que também estavam recomeçando. A cada partilha, a cada olhar compreensivo, algo dentro dela mudava. A resiliência começava a florescer. Quando a sessão terminou, aquela pessoa saiu da sala com uma sensação renovada. Ninguém precisa enfrentar isso sozinho. O que parecia um abismo agora tinha um caminho à sua frente. A vida, com todas as suas reviravoltas, estava ali, pronta para ser reimaginada. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Porque cada dia é uma nova chance de se levantar e lutar novamente. O sol desponta lentamente no horizonte, iluminando um novo dia. Essa pessoa se levanta da cama, os olhos ainda pesados, mas algo dentro dela começa a vibrar. Um novo começo. A confiança que parecia estranha, quase esquecida, começa a fluir em suas veias. Cada respiração é uma promessa de transformação. Ela se veste com cuidado, escolhendo uma roupa que a faça sentir-se forte. Olhando-se no espelho, reconhece uma versão dela mesma que havia se perdido. Um sorriso tímido surge. Ela se lembra dos dias sombrios, quando as incertezas pareciam engoli-la. Mas agora, a determinação se acende. Passo a passo, ela sai de casa. O mundo lá fora é intimidador, pessoas apressadas, carros apitando, uma rotina que nunca para. Mas ela está decidida. A cada passo, um eco de coragem ressoa em seu interior. Ela precisa de apoio. Não porque seja fraca, mas porque entende que todos têm suas lutas. Ainda assim, os medos antigos não a abandonam. Às vezes, eles se manifestam em pensamentos que a puxam para baixo. E se você nunca conseguir, sussurram vozes conhecidas. E se você fracassar novamente? Mas ela sacode a cabeça, como se pudesse expulsar a negatividade. A resiliência é um músculo que precisa ser exercitado, e ela está determinada a fortalecê-lo. Em encontros com amigos, ela compartilha suas novas metas. O apoio deles a encoraja, mas seus medos ainda a assombram à noite, em momentos de silêncio. A dúvida é uma sombra que a segue. Mesmo assim, ela não deixa que isso a defina. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Ela decide que cada pequena conquista conta. Um novo projeto, uma habilidade a aprender, uma conversa difícil a ter. Tudo isso se transforma em um tijolo na construção de sua nova vida. E se sentir vulnerável é parte do processo. Afinal, quem passa por isso sabe que é preciso enfrentar o que assombra. Ao final do dia, ela se deita com o coração pesado, mas também pulsante de esperança. A jornada é longa, e os obstáculos ainda estão à frente. Mas cada passo dado é um passo mais perto de um futuro que ela pode moldar. Porque a resiliência transforma desafios em oportunidades. E enquanto o sono a envolve, ela pensa no que virá a seguir. O amanhã pode trazer novas surpresas. O que a espera no horizonte? A vida pode ser uma montanha-russa. Um dia você está no topo, e no outro, tudo parece desmoronar. Ela, uma mulher comum, em um momento de fragilidade, decidiu que era hora de mudar. Sentada à mesa da cozinha, com papéis espalhados, olhou para aquele mar de ideias e sentiu um pequeno fogo se acender dentro de si. Um plano de negócios. Uma chance de recomeçar. Ouvindo o som do relógio, ela sabia que cada segundo contava. Mãos trêmulas, ela começou a escrever. O que eu quero alcançar? Uma pergunta simples, mas que a levou a refletir sobre seus sonhos mais profundos. Um café? Uma loja de roupas? Algo que refletisse sua essência. As ideias fluíram, como um rio que finalmente encontra o caminho após uma tempestade.
Mas, à medida que os minutos se passavam, a dúvida também brotava. Será que isso era realmente viável? As contas estavam apertadas, e ela agora precisava de capital. O plano parecia ambicioso, talvez até ingênuo. Alguém poderia rir dela. Ela mesma se questionou: é loucura sonhar tão grande assim? Mas, no fundo, sabia que a sua jornada não se resumia a isso. Cada grande conquista começa com um pequeno passo. Enquanto rascunhava cada detalhe, algo começou a mudar. A energia da sala mudava, e ela começou a sentir um otimismo vibrante. Forças que ela não sabia que tinha surgiam a cada palavra escrita. E se eu falar com investidores? E se eu buscar parcerias? Pensamentos audaciosos. E, ao mesmo tempo, a emoção pulsava. A possibilidade de transformação estava ali, bem diante dela. Os desafios que antes pareciam intransponíveis agora eram oportunidades disfarçadas. E se tudo isso desse certo? A ideia a fazia sorrir. Era mais do que um simples projeto, era um novo capítulo. Ela não estava apenas sonhando. Estava fazendo acontecer. E enquanto seus dedos dançavam sobre o papel, uma certeza brotou: resiliência é sobre não desistir. Mas o que viria a seguir? O plano tomaria forma. Novas batalhas a aguardavam, e a vida, com suas reviravoltas, estava apenas começando. A esperança brilha mais forte quando você toma as rédeas do seu destino. E a pergunta que ecoava agora em sua mente: o que mais eu posso conquistar? Só o tempo diria. A sala estava silenciosa, como se todos respirassem a mesma ansiedade. Essa pessoa olhou para o palco, o coração acelerado, as palmas das mãos suadas. Era grande competição de startups, e todos ali tinham um sonho. Mas, para ela, significava mais. Era uma chance de recomeçar. E se eu falhar? Essa pergunta ecoava na mente. Estava cercada por ideias brilhantes, por talentos que pareciam saltar do chão. E lá estava ela, se perguntando como se destacar em meio a tantas vozes. As luzes brilhantes ofuscavam não apenas a visão, mas também a confiança. Cada passo que dava em direção ao palco parecia um peso a mais nos ombros. O passado a assombrava. A ex-esposa que tinha levado tudo ainda estava presente em suas memórias. Lembranças de risadas, sonhos compartilhados, mas também de traições e desilusões. O que ela tinha agora? Apenas um punhado de ideias e a coragem que lhe restava. E se não fosse suficiente? O apresentador chamava seu nome. O som reverberava na sala, uma batida constante que tornava o nervosismo ainda mais intenso. Era como se o tempo tivesse parado. Essa pessoa sentiu o ar faltando, o estômago revirando. Mas, no fundo, uma voz interna começou a surgir. Você pode fazer isso. Você tem algo a dizer. Ela respirou fundo. O que tinha a perder? Olhou novamente para o público, cada rosto uma expectativa. A tensão era palpável. Uma onda de determinação a invadiu. As ideias que cultivou durante meses eram mais do que simples palavras. Eram experiências, eram superações, eram a sua verdade. Não era apenas uma apresentação. Era uma oportunidade de mostrar que a resiliência transforma desafios em oportunidades. E, mesmo que seu passado a tivesse moldado, agora era tempo de moldar o futuro. O microfone estava em suas mãos. Um passo à frente. A luz a envolveu, e, por um instante, tudo se apagou ao seu redor. Foco. A voz saiu, não perfeita, mas cheia de emoção. Cada palavra carregava a força de quem havia lutado para estar ali. Havia tensão, mas também havia algo mais, esperança. E enquanto falava, percebeu que o nervosismo não era seu inimigo. Era parte do processo. Afinal, quem não se sente assim antes de transformar uma ideia em realidade? Um novo sonho. Uma nova chance. Apenas uma apresentação? Não, era um grito de liberdade. Um convite para acreditar. Mas ao final, algo a surpreendeu. Um murmúrio na plateia. Uma pergunta pairando no ar: seria suficiente? O que viria depois? As respostas estavam por vir, e a verdadeira luta estava apenas começando. A sala estava carregada de expectativa. Alguém,
com o coração acelerado, estava prestes a apresentar seu projeto. Os olhares atentos e o silêncio reverberante criavam uma atmosfera tensa. Era o momento de mostrar ao mundo o que tinha construído, a ideia que fervilhava em sua mente por meses. As palavras começaram a fluir, e a energia, antes vibrante, começou a ser drenada. Após a apresentação, um feedback direto e sem rodeios. Críticas surgiram, como uma tempestade inesperada. As frases cortantes penetraram fundo, atingindo o centro de suas inseguranças. Isso não vai funcionar. Você deveria ter pensado mais. Não está maduro o suficiente. Cada palavra soava como um eco de falhas, lembrando de um passado recente marcado por desilusões. A decepção era palpável, uma sensação de impotência tomando conta. Muitos já passaram por isso. Estar vulnerável, expor seu sonho e enfrentar a dura realidade de que o mundo nem sempre será gentil. Em um piscar de olhos, a confiança construída se desfez. Essa pessoa sentiu um peso esmagador, um vazio que parecia imenso. O projeto, antes uma luz de esperança, agora se transformava em um fardo. No entanto, algo começou a coçar nas profundezas da mente. As críticas, por mais duras que fossem, não eram apenas palavras vazias. Elas traziam consigo uma oportunidade. Uma chance de aprimorar, de transformar o que era frágil em algo forte. O desapontamento ficou, mas não como um muro intransponível. Era um convite para a reflexão. Quem já se sentiu assim sabe que a resiliência se forja nas dificuldades. A dúvida não deveria ser uma barreira, mas um impulso para seguir em frente. Um novo olhar poderia transformar aquelas palavras negativas em degraus rumo ao sucesso. Com o tempo, o desapontamento começou a se dissipar. A ideia, antes sufocada pela crítica, ganhou fôlego. A vontade de melhorar, de se reinventar, se tornou o combustível necessário. O desafio se transformou na oportunidade de crescimento. Um ciclo de aprendizado se formava, e a ideia começou a tomar forma novamente. Mas será que essa jornada de redescoberta seria suficiente? Essa pessoa estava prestes a descobrir que, por trás de cada crítica, pode haver um caminho inexplorado, um horizonte onde a luz da resiliência brilha mais forte. É preciso continuar, e o próximo passo pode levar a um desfecho inesperado. É hora de levantar e encarar o futuro. O que virá a seguir? A luz da manhã se filtrava pelas cortinas, quebrando o silêncio opressivo. Essa pessoa olhava para a tela do computador, o cursor piscando como um coração ansioso. A ideia, a esperança de um novo começo, estava ali, esperando para ganhar vida. Mas as críticas. Elas ecoavam na mente, uma voz persistente que sussurrava inseguranças. E se não der certo? E se for apenas mais um fracasso? O medo estava ali, como uma sombra, pronta para abafar qualquer lampejo de iniciativa. Ela se levantou, inquieta. Passos pela casa vazia, cada um pesado pelo peso do passado. O que viria a seguir? Muitas vezes, quem passa por situações assim se vê paralisado. Mas, de repente, algo dentro dela começou a mudar. Uma centelha de coragem. O desejo de ajustar, de melhorar, de mostrar que era possível reescrever a história. Recomeçar era um ato de bravura. E quem nunca sentiu esse impulso? As críticas não eram o fim, mas uma oportunidade de crescimento. Ela sabia que cada feedback poderia moldar sua ideia, transformá-la em algo melhor. E assim, sentou-se novamente. As mãos tremiam, mas a determinação era forte. Era hora de enfrentar o medo. Cada ajuste no projeto era um passo em direção ao sonho. O que parecia um abismo se tornava, pouco a pouco, uma ponte. As horas se passaram. Ela revisou, reformulou, relutou. O que era impossível agora parecia apenas desafiador. Cada correção trazia uma sensação de libertação. A resiliência se tornou sua aliada. E mesmo com o coração acelerado, ela não recuou. O passado tentava puxá-la para baixo, mas a coragem se tornava mais forte. Agora, com um novo olhar sobre o que tinha, ela percebeu que o sucesso não era uma linha reta, mas uma jornada cheia de reviravoltas. O que muitos podem ver como um fracasso, ela começou a enxergar como um aprendizado essencial. Cada crítica era um degrau para algo maior. Ao final do dia, ela respirou fundo. O projeto estava mais próximo de se concretizar.
E, mesmo sem garantia de que tudo daria certo, havia um brilho em seus olhos. Essa pessoa sabia que a persistência seria a chave. O caminho ainda era incerto, mas o futuro era dela para moldar. E naquele momento, ela entendeu. Desafios são oportunidades disfarçadas. O próximo passo era crucial. Se ela poderia transformar seus medos em determinação, o que mais poderia conquistar? A expectativa no ar era palpável. A história estava apenas começando. O que vem a seguir? Às vezes, um empurrão é tudo o que precisamos. Ela estava sozinha, sentada em uma cafeteria, um café frio à sua frente. As mesas ao redor estavam repletas de risos e conversas animadas, mas o que ela sentia era um eco de solidão. A briga, a separação, a perda. Tudo parecia ter sido tirado dela de uma vez. E agora, a vida tinha se tornado uma névoa de incertezas. Foi quando alguém se aproximou. Um olhar amigável, uma presença reconfortante. Essa pessoa se apresentou como alguém que já havia enfrentado desafios similares. Compartilhou suas próprias batalhas, suas derrotas e, mais importante, suas vitórias. Ela escutava, e, pela primeira vez em muito tempo, começou a sentir uma leve chama de esperança se acender dentro dela. Mas, à medida que a conversa avançava, as dúvidas começaram a infiltrarem-se. Será que essa pessoa realmente poderia ajudá-la? O que ela sabia sobre suas experiências? O medo de fracassar novamente a envolveu, como uma sombra ameaçadora. Seria apenas uma armadilha de ilusões? O peso das expectativas pesava sobre seus ombros. Afinal, confiar novamente era um passo arriscado. Essa pessoa, percebendo a hesitação, compartilhou um segredo. Resiliência, disse com um sorriso encorajador. É isso que transforma desafios em oportunidades. Você já é mais forte do que imagina. As palavras ecoaram em sua mente, uma melodia que despertava algo dentro dela. O desafio era abraçar aquela ideia, mesmo com o coração acelerando de ansiedade. O tempo passou enquanto conversavam. Cada palavra pensada, cada relato de superação, funcionava como um remédio para suas feridas. A barreira que a isolava começou a desmoronar. Essa nova conexão trouxe um sopro de ar fresco em meio ao sufoco que ela vivia. Era uma chance. Uma oportunidade de reescrever sua história. E assim, enquanto a luz do sol começava a se pôr lá fora, ela decidiu arriscar. A esperança renovada crescia dentro dela como uma planta que, após a tempestade, finalmente brotava. Mas o caminho à frente estava repleto de incertezas e desafios. O que viria a seguir? A dúvida persistia, mas a determinação começava a eclipsar o medo. Ela precisava dar o próximo passo. E, no fundo, sabia que não estava sozinha. Alguém acreditava nela e isso era tudo o que precisava para começar a lutar novamente. O verdadeiro teste estaria por vir. Uma jornada repleta de obstáculos, mas também de oportunidades escondidas. E, ao olhar para o horizonte, percebeu que aquele empurrão poderia ser a chave para a transformação que tanto ansiava. O que mais ela descobrira sobre si mesma ao longo do caminho? As luzes da cidade piscam lá fora, mas para essa pessoa, a noite não é mais do que um interminável ciclo de desafios. A mesa de trabalho, coberta de papéis e anotações, reflete a luta silenciosa de quem sonha em realizar algo grande. O relógio marca 2 da manhã, mas o cansaço não permite descanso. As olheiras profundas são testemunhas do esforço contínuo. Amanhã pode ser o dia, ela pensa, enquanto digita freneticamente no laptop. Muitos acreditam que o sucesso vem fácil, mas para essa pessoa, cada passo é uma montanha a ser escalada. As ideias fervilham na mente, mas a exaustão começa a cobrar seu preço. O coração acelera e a cabeça pesa. A realidade é cruel, muitas horas de trabalho árduo não garantem resultados imediatos. E a pressão da vida cotidiana se acumula como uma tempestade prestes a estourar. Ela se lembra de como tudo mudou. Antes, a estabilidade parecia certa, mas agora, o medo do fracasso a persegue. Perdeu algo valioso, e isso a impulsiona a correr ainda mais. Cada pequena conquista é celebrada como uma vitória, mas a sombra do cansaço é inegável. Preciso de ajuda, ela murmura para si mesma, mas quem poderia entender? As noites em claro se tornaram rotina, e o peso da solidão se torna mais intenso a cada dia.
O telefone fica em silêncio, e a ausência de apoio é gritante. Raramente alguém pergunta como vai. Ninguém vê as horas de dedicação, o suor e as lágrimas que moldam seus sonhos. Apenas a visão de um futuro brilhante a mantém em pé. Afinal, ela sabe que o sucesso exige sacrifício, e está disposta a pagá-lo. Mas o que ela não percebe é que sua resiliência, mesmo sob pressão, está criando algo extraordinário. Cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada. Para quem passa por esse tipo de jornada, cada dia traz uma lição valiosa. Ela se lembra de que os grandes empreendedores também enfrentaram noites sem sono, e isso a inspira a continuar. Com o coração pesado, ela se levanta e olha pela janela. A cidade pulsa lá fora, cheia de possibilidades, e a ideia de que a mudança está ao seu alcance a enche de esperança. O que posso fazer hoje para me aproximar do meu sonho? Essa pergunta se torna seu mantra nas noites solitárias. Ela respira fundo e retoma sua tarefa, determinada a não deixar que a exaustão vença. Porque, no fundo, ela sabe que a resiliência transforma desafios em oportunidades. E a história dela está apenas começando. O que vem a seguir? O futuro ainda guarda surpresas e talvez, só talvez, um novo começo. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? O brilho dos holofotes iluminava o pequeno espaço onde essa pessoa lançava seu novo negócio. O cheiro do sucesso pairava no ar, misturado com a ansiedade que a envolvia. Amigos, familiares e apoiadores estavam ali, aplaudindo, sorrindo. Era um momento de glória. Ela havia colocado todo o seu coração, cada gota de suor, em seus produtos. As palavras de incentivo flutuavam ao seu redor, incrível. Você conseguiu, estou tão orgulhoso de você. Mas, à medida que os aplausos aumentavam, uma sombra se instalava em seu coração. Lá no fundo, uma voz sussurrava. Comparações. Olhos que pareciam medir seu sucesso ao lado do que ele havia conquistado. O ex-marido, agora um empresário renomado, dono de 3 empresas. Cada conquista dele reverberava em seu peito como um eco ensurdecedor. Será que eu sou tão boa assim? Pensava. A insegurança envolvia como uma névoa densa, obscurecendo todas as suas vitórias. Enquanto sorriam para ela, a mente a levava de volta ao passado, as dúvidas que a assombravam. A cada elogio, essa pessoa hesitava. Sentia que cada palpite da plateia era ao mesmo tempo um reconhecimento e uma desvalorização, como se o sucesso dela fosse medido pela balança das conquistas do ex. Uma luta interna consumia seu ser, pois, por um lado, ela sabia que estava finalmente realizando seu sonho. Por outro, os demônios da comparação a atormentavam, sussurrando que nunca seria suficiente. Mas, no meio da tempestade de emoções, uma centelha de clareza se acendeu. Lembrou-se de que, mesmo em meio à dor, cada um carrega uma história única, um caminho só seu. O que importava não era a trajetória do ex, mas a dela. O que realmente contava era a coragem de recomeçar. Afinal, a resiliência transforma desafios em oportunidades. A vida não é uma corrida, mas uma jornada, onde cada passo vale a pena. Com essa realização, ela levantou a cabeça. Decidiu que não mais deixaria que o passado ditasse seu presente. Olhando para a plateia, um sorriso genuíno se formou em seus lábios. As palmas na sua direção se tornaram um combustível. Cada história é única, pensou. E a minha está apenas começando. Mas, ainda assim, uma pergunta pairava no ar: até onde essa jornada a levaria? E, ao olhar para o futuro, ela percebeu que o verdadeiro desafio estava longe de acabar. O que mais estaria por vir? Ela olhava para o computador com um misto de ansiedade e esperança. O telefone tocava mais do que nos dias anteriores. As mensagens aumentavam. Algo estava mudando. Depois de meses lutando, finalmente parecia que o trabalho árduo estava começando a valer a pena. As redes sociais estavam repletas de interações. Pessoas comentavam, compartilhavam, se interessavam. Poderia ser o início de uma nova fase, pensava. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento sombrio lhe atravessava a mente: será que isso ia durar? Quem passa por momentos difíceis sabe como essa dúvida pode ser paralisante. A voz interna questionava tudo. Será que ela era mesmo capaz? Será que as coisas estavam melhorando de verdade ou era apenas uma ilusão passageira?
Aquela sensação de insegurança a acompanhava, como uma sombra indesejada em uma tarde ensolarada. Ela respirou fundo e tentou se concentrar. Clicar no botão enviar de um e-mail era um gesto simples, mas carregado de significado. Cada mensagem enviada era um passo em direção ao que estava construindo. Mas e se falhasse? E se o sucesso fosse efêmero? Muitas pessoas, em algum momento, já se sentiram assim. O medo do fracasso é um adversário silencioso e persistente. Elimina a confiança e transforma pequenas vitórias em dúvidas. Ela se lembrou das noites mal dormidas, dos planos desfeitos e do que tinha deixado para trás. O peso do passado ainda era forte, mas as novas interações despertavam uma pequena chama de alívio dentro dela. O primeiro cliente, o primeiro feedback positivo. Eram sinais de que existia um caminho a seguir. Com cada nova conexão, a esperança crescia. A resiliência que cultivou nos momentos mais sombrios estava começando a florescer. Essa jornada não era apenas sobre recuperar o que perdeu, mas sobre descobrir quem ela realmente era. E isso era mais valioso do que qualquer bem material. O sorriso que se formava em seus lábios era genuíno, um reflexo de que ela estava fazendo progresso. Cada cliente atraído, cada passo dado, era uma vitória. Mas as dúvidas ainda pairavam. Será que conseguiria sustentar esse novo início? Será que o alívio se transformaria em uma base sólida? Uma nova mensagem chegou. Um convite inesperado, uma oportunidade que poderia mudar tudo. A adrenalina correu por suas veias. O que ela faria agora? A resposta estava logo ali, ao alcance. A luz no fim do túnel parecia mais brilhante do que nunca. Ela sabia que era hora de dar o próximo passo, mesmo que isso significasse enfrentar mais desafios. Afinal, a resiliência transforma desafios em oportunidades, e a jornada estava apenas começando. O sucesso é uma faca de dois gumes. Essa pessoa, que lutou tanto para reerguer sua vida, agora testemunha o reconhecimento de seu trabalho duro. As vendas dispararam, os elogios começaram a surgir, e a confiança, antes abalada, floresceu como nunca. Mas com cada conquista, a sombra do medo se aproxima. A concorrência, antes ignorante, agora observa com olhos ávidos. Essa pessoa sente o peso da ansiedade aumentar. O que parecia ser uma jornada de redescoberta se transforma em um campo de batalha. Os comentários nas redes sociais mudam. Palavras de apoio se misturam a críticas veladas, e, por trás de sorrisos, alguns se preparam para atacar. É um jogo cruel, onde o sucesso pode ser visto como uma ameaça. Os dias se tornam longos. Cada notificação no celular traz um aperto no peito. O que eles estão planejando? A mente não para, criando cenários onde alguém se aproveita de qualquer deslize, qualquer fraqueza. Essa pessoa se pergunta se uma noite de descanso é um luxo que pode se permitir. E enquanto as horas passam, a ansiedade se transforma em motivação. A determinação se acende como uma chama, iluminando o caminho em meio à escuridão do medo. Essa é a hora de mostrar que é possível transformar desafios em oportunidades. Cada crítica será usada como combustível. Cada olhar malicioso, um impulso para se aprimorar. Quem passa por isso sabe que a resiliência é uma força poderosa. A adversidade, longe de ser um obstáculo intransponível, se revela um trampolim. Essa pessoa lembra de cada passo dado, de cada batalha vencida. O desânimo não tem vez aqui. O sucesso atrai atenção indesejada, mas também traz a chance de se fortalecer. O que não a derruba, a faz mais forte. E assim, com o coração acelerado, ela se prepara para o inesperado. Um caminho sinuoso à frente, mas a certeza de que as armadilhas da concorrência não a deterão. O verdadeiro desafio é enfrentar a si mesma e se reinventar. O que vem a seguir? A resposta está nas próximas escolhas. E uma nova jornada se inicia. Ela estava rodeada por pessoas que pareciam ter tudo sob controle. Sorridentes, com histórias de sucesso e desafios superados, cada uma compartilhava como conquistou seus espaços. Mas, enquanto ouvia os relatos, essa pessoa sentia um nó apertar em seu estômago. Para ela, tudo parecia distante e inatingível. Um dia, eu também vou chegar lá, pensou. Mas a voz interior que a acompanhava sussurrava: você não é boa o suficiente. Ela tentava ignorá-la, mas a insegurança a dominava, como uma sombra que não a deixava em paz.
O contraste entre suas lutas e as vitórias dos outros era gritante. Essa pessoa lutara para se reerguer após a separação, enquanto aqueles ao seu redor pareciam estar voando alto. Como você fez para conseguir? Alguém perguntou a um dos participantes. A resposta veio rápida e fácil. Ele falava sobre estratégias, networking, investimentos. E, enquanto isso, ela se sentia estagnada. O passado a assombrava. Todos ali pareciam ter encontrado suas direções, e ela caminhava em círculos, sem saber para onde ir. Mas, no fundo, algo começou a despertar. O que aqueles empreendedores não mostravam? As noites sem dormir, as batalhas travadas apenas com suas dúvidas. Certamente, muitos tinham suas próprias histórias de fracasso antes de alcançarem o sucesso. Ninguém estava isento das dificuldades. E, enquanto outro compartilhava um momento de vulnerabilidade, um erro que quase o fez desistir, uma ideia piscou em sua mente. E se todas aquelas inseguranças fossem, na verdade, oportunidades disfarçadas? O que se escondia por trás da fachada de sucesso? Se eles conseguiram transformar suas lutas em triunfos, por que ela não poderia fazer o mesmo? Ela respirou fundo, sentiu a energia da sala e decidiu. Não seria mais uma espectadora. As comparações poderiam continuar, mas ela escolheria ver o que havia de positivo na sua jornada. Todos têm suas lutas, lembrou-se. Aquela era a essência do crescimento. Quando olhou para o grupo novamente, percebeu que, assim como ela, muitos ali provavelmente lutavam contra seus próprios demônios. Era hora de mudar sua perspectiva. Era hora de transformar desafios em oportunidades. E, com essa nova visão, algo dentro dela se acendeu. O caminho pela frente poderia ser difícil, mas agora, ela estava pronta para enfrentá-lo. O que viria a seguir? Uma nova jornada que poderia muito bem ser o começo de algo grandioso. Ela olhou para o espelho, o reflexo mostrando mais do que apenas seu rosto cansado. Era herdeira de um passado que a moldou, mas que agora não definia seu futuro. Aquela sombra de insegurança ainda a acompanhava, como um eco persistente. O medo do fracasso nunca desapareceria completamente. Era uma presença constante, mas, por dentro, algo estava mudando. Cada dia era uma montanha-russa de emoções. Havia dias em que a dúvida a paralisava, e ela se perguntava se tinha coragem suficiente para seguir em frente. Outros dias, no entanto, eram marcados por pequenos triunfos que a impulsionavam. E assim, ela decidia se levantar, mesmo quando a vontade de se deixar cair era tentadora. Cair e levantar era parte do processo, e ela estava aprendendo a dançar nessa rotina. Muitos diriam que, após o que passou, ela tinha razões para desistir. Afinal, a vida tinha sido cruel, levando não apenas o que amava, mas também o que havia construído. O vazio parecia insuportável, e os primeiros passos na jornada empreendedora foram como andar em um campo minado. No entanto, cada erro se tornava uma lição, cada obstáculo um convite à adaptação. Ela começou a perceber que a resiliência não era apenas uma habilidade, era um novo jeito de enxergar as adversidades. Quando a frustração a visitava, ela respirava fundo e se relembrava das vezes em que se levantou, mais forte. Cada queda trazia consigo uma oportunidade disfarçada. Em vez de se deixar consumir pelo medo, ela decidiu usá-lo como combustível. As noites em claro dedicadas ao planejamento, as pesquisas e as conversas com outros empreendedores tornaram-se o novo normal. Ela se cercou de pessoas que acreditavam em suas ideias. E, aos poucos, a confiança foi se firmando, como raízes fortes que se aprofundam na terra. A mente, antes cheia de inseguranças, começou a brilhar com possibilidades. Ela percebeu que não estava sozinha. Outros também lutavam, outros também caíam. E juntos, eles se levantavam. Cada encontro, cada café compartilhado, cada história contada fez sentir que estava no caminho certo. Não era apenas uma empreendedora em busca de sucesso, era alguém que estava transformando desafios em oportunidades. Olhando em volta, ela viu a vida pulsar com novas perspectivas. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando à distância. E novamente, ela se questionou como seria o próximo passo. O futuro era uma tela em branco, e as cores estavam em suas mãos. Ela sorriu, sabendo que cair e levantar não era o fim, mas apenas o começo de uma nova jornada. E, com isso, ela deu o próximo passo,
pronta para descobrir onde essa estrada a levaria. O que vem em seguida? O horizonte se estendia, e as possibilidades pareciam infinitas. Às vezes, a vida nos lança desafios que parecem impossíveis de superar. Essa pessoa, há pouco tempo perdida em um mar de incertezas, agora se destaca em seu setor. O brilho de suas conquistas é inegável. O ex-marido, que levou tudo, não é mais uma sombra em sua vida, ela se tornou uma referência, um exemplo de superação. As pessoas a admiram. Ela é a prova de que é possível recomeçar. Mas a estrada do sucesso não é pavimentada apenas com vitórias. Cada passo dado traz consigo novos desafios. Agora, essa pessoa enfrenta um dilema que a mantém acordada à noite. O que antes parecia um sonho, agora se transformou em uma fonte de pressão constante. Manter o sucesso é um novo desafio. A pressão para inovar, para não decepcionar aqueles que confiam nela, é como um peso em seus ombros. Ela sente que precisa provar, não apenas para os outros, mas para si mesma, que sua ascensão não foi um acaso. Os primeiros dias após a ascensão foram repletos de alegria e satisfação. Cada novo cliente, cada elogio, cada conquista foi um combustível para sua determinação. Mas à medida que o tempo passa, essa pessoa percebe que o sucesso traz consigo um novo conjunto de inseguranças. Será que ela conseguirá manter esse ritmo? Será que os concorrentes estarão sempre um passo à frente? Essas perguntas a acompanham durante o dia. E mesmo em meio a essa tempestade de sentimentos, a satisfação brilha como uma estrela. Ela se lembra de onde veio. Cada lágrima, cada frustração, cada momento de dúvida a fortaleceu. A resiliência se manifesta em sua essência. Ela aprende, dia após dia, que cada desafio oferece uma nova oportunidade. E mesmo quando sente que está à beira do abismo, algo dentro dela diz que não pode desistir. O sucesso é uma jornada, não um destino. Ela compreendeu isso de forma profunda. Cada passo que dá, mesmo os mais difíceis, a aproxima de um futuro promissor. E essa percepção a impulsiona a continuar, a lutar. Eu posso fazer isso, ela repete como um mantra. E enquanto o mundo lá fora continua a mudar, essa pessoa se mantém firme em sua busca. Mas o que virá a seguir? O próximo desafio está à espreita. E a pergunta que ecoa em sua mente é: será que ela está pronta para enfrentá-lo? Ela olhou pela janela, observando o mundo lá fora. O sol brilhava intensamente, mas sua mente estava envolta em nuvens escuras. Essa pessoa costumava acreditar que seu sucesso dependia de estar ao lado de alguém. Agora, questionava cada passo que dera, cada decisão. A trajetória parecia uma montanha-russa de emoções. A imagem do passado a assombrava. Lembranças de momentos felizes, mas também de momentos que a deixaram com feridas profundas. Era difícil não pensar nos dias em que tudo parecia certo. Mas há quanto tempo não se sentia assim? Aquela era a luta de muitos, não apenas dela. O eco do passado ressoava em sua mente, uma melodia amarga que insistia em tocar. Como pude chegar aqui, ela se perguntava, enquanto a angústia crescia dentro dela. Ela respirou fundo, permitindo-se sentir. O peso das escolhas passadas não a definiria. Alguma vez já pensou que cada erro, cada desilusão, poderia se transformar em lições valiosas? Essa pessoa começou a entender que cada lágrima derramada, cada noite em claro, moldou quem ela era. Um momento de clareza surgiu. Ela se lembrou de como sempre lutou para se reerguer. Havia um poder dentro dela, um desejo inato de não desistir. Essa jornada de autodescoberta não a tornava menos valiosa. Ao contrário, mostrava sua verdadeira força. A resiliência estava se manifestando, transformando dor em aprendizado. Ela percebeu que a vida não era apenas sobre os altos, mas sobre como enfrentar os baixos com coragem. A paz interior começou a brotar, como uma flor no meio das pedras. Eu posso ser mais, pensava ela, a cada respiração. A realidade era que muitos passam por dificuldades, mas poucos conseguem ver as oportunidades que surgem delas. E naquele momento, a luz começou a brilhar novamente. Não era sobre o que perdeu, mas sobre o que ainda podia conquistar. Essa pessoa sorriu para si mesma, reconhecendo que o futuro estava repleto de possibilidades. O passado não poderia ser mudado, mas a forma como lidava com ele poderia.
Ela se lembrou, já aprendemos com cada experiência, boa ou ruim. E isso a motivou. Essa transformação, no fundo, era um convite à mudança. O que estava por vir era incerto, mas ela estava disposta a abraçar essa incerteza. Afinal, o verdadeiro crescimento nasce da dor. E assim, ao olhar mais uma vez pela janela, ela se sentiu renovada. O caminho ainda era longo, mas a jornada tinha apenas começado. Você já parou para pensar no que pode aprender com suas experiências? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Ela olhou pela janela, o vento balançando as folhas das árvores. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. Ali, naquele instante, alguém se permitia sentir tudo o que havia reprimido por tanto tempo. O peso do passado começava a se dissipar. Como eu pude deixar isso acontecer? Pensou, lembrando das lágrimas derramadas, dos sonhos desfeitos. Mas hoje, a dor parecia diferente. Era como se cada lembrança estivesse se convertendo em uma lição. Alguém que não conhecia a si mesma antes estava se reencontrando. O perdão não era para o outro. Era para ela. Por muito tempo, acreditou que liberar a raiva significava mostrar fraqueza. O orgulho havia se tornado sua armadura, a proteção contra a dor. Mas agora, a liberdade se apresentava disfarçada de vulnerabilidade. Muitos se sentem assim, e presos em um ciclo de mágoa e rancor. A raiva consome, transforma o coração em uma prisão. Mas, ao abrir mão dessa carga, essa pessoa começou a perceber que o perdão era, na verdade, um presente. Um presente que ela precisava dar a si mesma. Olhando para o espelho, ela viu as marcas do tempo, mas também havia um brilho novo em seus olhos. Era a luz da resiliência. A vida não havia sido gentil, mas ela havia aprendido a dançar na tempestade. Alguém que antes se sentia derrotada agora estava se erguendo. O perdão a libertou das amarras que a prendiam. O peso que ela carregava se transformava em força. Cada passo em direção à aceitação era um passo em direção ao futuro. Ela sabia que não seria fácil. O caminho seria longo, mas ela estava disposta a percorrê-lo. Quem passa por isso entende que a jornada de autodescoberta é repleta de obstáculos, mas também de revelações. Essa pessoa começou a ver que os desafios que enfrentou eram oportunidades disfarçadas. O que antes parecia um fim, agora se revelava como um novo começo. Ela sorriu para si mesma, sentindo o poder que emanava de dentro. O passado não a definiria mais. A dor tinha sido real, mas a transformação era ainda mais poderosa. Com essa nova perspectiva, ela não apenas se reconciliava com seu passado, mas o celebrava. Naquele crepúsculo, ela fez uma promessa silenciosa e não deixaria que o medo a paralisasse novamente. O perdão era sua chave. Uma chave que abria as portas para um futuro repleto de possibilidades. E quem sabe o que mais estava por vir? A vida tinha suas surpresas, e essa nova jornada estava apenas começando. Ela se levantou diante da câmera, o olhar fixo, mas a voz tremendo. Eu precisei de ajuda, e não sou a única. As palavras saíam com sinceridade crua. Alguém que já havia perdido tudo, até mesmo a esperança, estava decidida a compartilhar sua batalha. Era um ato de coragem. Muitas vezes, as pessoas a tinham julgado, mas ela estava disposta a enfrentar esse medo. O que eu passei pode ser a força para muitos, pensou. Era impossível não ver a dor em seus olhos. O peso do passado ainda a assombrava. O ex-marido, que um dia foi seu parceiro, agora tinha o mundo aos seus pés. Ele era dono de 3 empresas, enquanto ela lutava para recomeçar. Mas, ao invés de se permitir ser esmagada por essa realidade, ela decidiu usar isso como combustível. Se eu não agir, vou me afundar ainda mais. Com as mãos trêmulas, ela começou a contar sua história. Desde os dias difíceis, quando a solidão a cercava, até os momentos de clareza. Eu não queria ser vista como a ex-esposa que perdeu tudo, desabafou. Eu queria ser a mulher que se reergueu. E assim, a cada palavra, ela se desprendia um pouco mais das amarras do passado. Mas havia uma questão que a atormentava. E se as pessoas me julgarem? E se me virem como uma fracassada? O medo era palpável, mas a coragem começou a substituir a insegurança. Se eu não compartilhar, como posso inspirar alguém que passa por algo semelhante?
Ela respirou fundo, o coração acelerado. O que estava fazendo era mais do que uma simples partilha. Era um grito de liberdade. As dificuldades que enfrentei me ensinaram a ser mais forte. A resiliência transforma desafios em oportunidades. As palavras ecoaram, e ela sentiu que estava tocando algo dentro de quem a ouvia. Muitas pessoas poderiam se identificar, muitas poderiam se ver em sua luta. E se sua história pudesse ser a luz no fim do túnel para alguém? O pensamento a energizava. Ela fez uma pausa. O silêncio a envolveu, e a câmera parecia captar cada emoção. Talvez eu não tenha tudo, mas tenho minha voz. E isso é poderoso. Sua determinação era evidente. Ela estava pronta para se levantar, não apenas para si, mas para todos que precisavam ouvir isso. Agora, convido você a se unir a mim. Vamos juntos transformar essas experiências em nossas maiores forças. E ao terminar, um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Havia esperança no ar. Sua jornada estava apenas começando, e havia muito mais por vir. A vida é uma montanha-russa, e alguém que já esteve no fundo do poço agora se ergue novamente. Depois de perder tudo, ela se vê diante de uma nova realidade. A dor da separação ainda ecoa, mas uma chama começa a brilhar dentro dela. Ajudar outros. Essa ideia a preenche de esperança. Ela começa a frequentar grupos comunitários, oferecendo seu tempo e experiências para apoiar quem enfrenta dificuldades semelhantes. A cada história que ouve, a cada lágrima que enxuga, sua própria dor parece diminuir. E, no meio de tudo isso, ela descobre algo surpreendente: a verdadeira realização não está em acumular bens, mas em tocar vidas. A vida, porém, não é tão simples. A rotina exige muito. Cuidar de si mesma enquanto ajuda os outros se torna um desafio cotidiano. Ela precisa se adaptar, aprender a equilibrar seus próprios sentimentos com as histórias que escuta. Um dia, alguém se aproxima dela. Com olhos marejados, essa pessoa diz: "E você me salvou." Um sentimento único a envolve. A alegria de ser parte da mudança. Mas esse caminho não é linear. Os desafios continuam a surgir. Algumas noites são solitárias. Outros dias, o peso das frustrações parece insuportável. Contudo, a cada novo obstáculo, ela se lembra do porquê começou. Essa missão de ajudar se torna um antídoto contra suas próprias inseguranças. E então, em um evento comunitário, algo mágico acontece. Alguém se levanta e compartilha como a ajuda dela transformou sua vida. O público aplaude. O calor da gratidão a envolve como um cobertor. Ela sorri, um sorriso genuíno, como se o mundo todo estivesse reconhecendo não só suas lutas, mas suas conquistas. É nesse momento que ela percebe que a resiliência a levou a um lugar onde a dor se transforma em propósito. Cada desafio que já enfrentou, cada lágrima derramada, cada momento de dúvida, agora serve a um bem maior. Ajudar outros é a verdadeira realização. E ela, que um dia se sentiu perdida, agora é luz na vida de muitos. E assim, essa jornada continua. Porque a vida não é sobre o que se perde, mas sobre o que se conquista ao longo do caminho. Se você estiver disposto a olhar para os desafios como oportunidades, sua vida pode mudar de maneiras que você nunca imaginou. A resiliência transforma desafios em oportunidades, e quem sabe, você também pode se tornar a luz na vida de alguém.